Está começando Ramos Saúde em Dia. Você sabia que pacientes que possuem feridas precisam de tratamento especializado? Você nunca pensou nisso? Pois saiba que as feridas apresentam graus diferenciados de complexidade e necessitam de cuidados especiais e, dependendo do caso, de acompanhamento médico contínuo. Isso quer dizer que é possível sim atenuar o desconforto que a ferida pode trazer ao paciente. O Ramos Saúde em Dia trouxe para este episódio o médico cirurgião vascular Bruno Reis Ferrari, do Corpo Clínico do Ramos Clínicas Médicas. Para tudo o que você está fazendo e fique ligado nesse bate-papo. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está ouvindo. Prazer também estar conversando aqui. Toda ferida é igual? Não, tá? Tem feridas de diversas causas, diversos pacientes, diversos tipos de tratamento. Então, não, ferida não é igual, não. Porque, apesar do mecanismo de cicatrização, do mecanismo da resposta do organismo ser igual, similar, né, o mecanismo de fisiologia, fisiopatologia ser igual, né, de todo organismo, de toda pessoa, o que difere é o mecanismo da origem da ferida, né, da manutenção da ferida, o paciente, suas condições de base, suas doenças, o quanto o paciente cuida, né, o social do paciente. Então, assim, tem tantas diferenças, não só o aspecto da ferida, né, o tecido de cicatrização, o tecido de infecção, mas também tudo o que acarreta para o processo de cicatrização dessa ferida. Então, assim, pensar em ferida somente já não é igual. Mas quando a gente trata do paciente com ferida, se torna bem mais diferente. E a gente pode dizer que o senhor disse que não, né, que ferida não é igual. Tem tipo de ferida diferente? Assim, eu sei que também, né, tem a ver com o paciente, Os pacientes são diferentes, mas existem tipos de feridas? Entendo. Existe sim. Pensando na origem, né, da causa da ferida, existem feridas isquêmicas, que é por falta de sangue, existem feridas varicosas, né, de origem venosa, puxando um pouco para o meu lado vascular, né. Tem feridas relacionadas com diabetes, que são de origem neuropáticas, né, alteração dos nervos. Existem feridas hipertensivas, pressão alta, por vasculites da parte reumática, feridas traumáticas, né? Feridas, pacientes que sofreram acidente, tiveram algum procedimento que foi feito, seja cirúrgico ou pelo trauma mesmo de um acidente, pacientes que sofreram amputação. Existem diversos tipos de feridas e para cada tipo de ferida é preciso ter uma avaliação específica para indicar o tratamento adequado, não só do curativo, da terapia, né, o tópico que for feito, pomada, creme, coberturas, adesivos, que seja, mas também para o tratamento do paciente, tá? Visando um paciente com diabetes, origem da ferida ser por conta do diabetes, da neuropatia diabética, a gente tem que pensar em tratar o diabetes. E doutor, a gente vê então as diferenças, né? Eu nunca imaginei que de repente existiria aí a ferida isquêmica também. Quando a gente fala em ferida, até eu me remeto à ferida do diabetes, né? Porque é bem comum. Sim. Mas assim, por exemplo, a ferida de uma amputação, a gente nunca pensa, né, que tem que precisa aí de um tratamento. Quanto tempo, doutor, geralmente é indicado para que uma ferida cicatrize de forma tranquila, que não precise de nenhum acompanhamento, que a gente pode dizer que está dentro da normalidade? Assim, varia muito do paciente. Por exemplo, um paciente que teve um acidente e teve uma ferida, enfim, depende, problemas de saúde que esse paciente tem, condição nutricional é importantíssimo, né? A terapia adequada desse paciente, se ele está fazendo, se ele está passando a pomada certa, porque ferida, a gente costuma dizer que existem etapas,
para a cicatrização, não só da resposta fisiológica do organismo, mas existem etapas de terapias. Se a gente está num processo de cicatrização da ferida, a gente não pode passar uma medicação para debridamento, que é a limpeza, porque a gente vai retardar. Então, assim, depende muito. Depende também da origem da ferida. Se a gente pensar numa ferida do diabético, é uma ferida que tende a ser mais duradoura, uma ferida crônica, né? A cronicidade, uma ferida crônica e uma ferida aguda quer dizer a tempo, né? Então, uma ferida crônica é uma ferida mais longa, mais duradoura. Uma ferida aguda é uma ferida mais recente, né? Que nem um trauma, um acidente, uma ferida pode ser considerada uma ferida aguda. Mas, se demorar muito para cicatrizar, pode virar uma ferida crônica. Uma amputação de um paciente diabético que teve uma ferida, que cronificou, né, que está muito tempo demorando para cicatrizar, tem uma infecção por qualquer que seja a razão, a gente tem que fazer o debridamento, tem que fazer uma amputação. Uma ferida crônica virou uma ferida aguda. E quando que a gente sabe, doutor, que ela inspira cuidados, né? Porque o senhor falou aí sobre o tratamento, né? Às vezes a gente consegue fazer em casa o tratamento quando não precisa debridar uma ferida, né? Que daí precisa que um especialista acompanhe. E o debridar é tirar o tecido morto, né? E estimulando a vascularização para que o tecido consiga se regenerar, né? Isso, debridamento se entende como uma limpeza, né? Tirar tecido inviável, né? Pele inviável, gordura inviável, que seja, ou por uma necrose. Esse debridamento é feito para tirar esse tecido necrótico, ou uma limpeza mesmo, né? Mas geralmente é por infecção ou por isquemia, né? Por necrose. Quando que inspira cuidados, né? Porque assim, eu caí, machuquei, ralei, eu sofri um acidente, fiz um machucado, mas quando que você começa a perceber que assim, né, do agudo, ela passa a ser crônico? Sim, na verdade, qualquer ferida que seja, qualquer perda de integridade da pele, precisa de cuidados, tá? Pensando assim, num ambiente mais controlado, uma cirurgia de vesícula, você teve perda da integridade da pele, né? Teve lesão nessa pele, então assim, precisa de cuidados. Cuidados menores, né? Porque tem ponto, né? Sutura, higiene pode ser mais tranquila, mas precisa de cuidados, né? Uma ferida traumática, que teve acidente, um motoqueiro que se ralou, teve sujeira, né? Nessa ferida, precisa de outros tipos de cuidados. Um paciente diabético, que relaxou no calçado, está com aquelas lesões crônicas, lesões que não cicatrizam, que aumentam a chance de ter infecção, aumentam a chance de evoluir mal para uma amputação de dedo, de pé, precisa de certos cuidados. Então, assim, toda ferida precisa de certos cuidados. Quando procurar o médico? Eu vou dizer que sempre, né? Claro, algumas situações mais rápido, outras situações não tem tanta urgência, mas se você está com uma lesão, uma ferida, é importante você procurar avaliação, tanto médica ou de enfermeiras, estomaterapeutas, especialistas em ferida, porque nem toda ferida de diabético é aquela que precisa ser atendida, né? Mas às vezes uma ferida traumática pode evoluir mal e que poderia ter sido prevenida. Doutor, você falou uma coisa importante aí, que toda ferida merece um cuidado, uma atenção, né? E daí eu gostaria até de aproveitar esse espaço que as pessoas acompanham, têm interesse em saber um pouco mais, né? E vem beber direto da fonte com um especialista falando, sobre o cuidado com a ferida. Sempre é preciso ter uma atenção. Evitem, né, em casa, deu uma ferida, tem aquelas dito popular, aquela vizinha que tem uma simpatia muito boa, que você coloca um emplasto em cima e coloca produto alimentício na ferida. Isso jamais, né? Em hipótese, mas a minha avó fazia e era bom. E era bom. Assim, no consultório eu já vi muitas coisas assim, não sei de onde apareceram, desde fazer curativo com folha de repolho, lavar a ferida com chás. Assim, eu não sou daqueles com preconceito. Vamos fazer, teve resultado com trabalho científico mostrando que
O maracujá é muito bom. Poxa vida, vamos ver, vamos estudar, vamos pesquisar. Mas o que eu gosto de falar para os pacientes, olha, minha vizinha, a paciente me fala que minha vizinha mandou passar, que seja, babosa. Chega para mim, vamos conversar. Eu vejo os estudos que existem para babosa, para a terapia que você me falou. Vamos estudar juntos, se for uma boa terapia e for na hora de fazer, na etapa dessa ferida, vamos fazer, vamos tentar, né? Mas assim, nunca fazer as coisas porque o outro te contou. Sempre é importante procurar atendimento especializado, né? Porque esse conhecimento de etapas de feridas é importante saber, né? Nem sempre é o curativo caro que precisa ser usado. Às vezes o curativo mais barato que tem no posto de saúde é o mais adequado, né? Então, assim, é importante procurar esse atendimento e não seguir curativo caseiro, que mistura isso com aquilo que vai dar certo, né? Pode ser que seja o certo, mas é importante saber e ter essa avaliação. E então, nesse caso, na dúvida, o melhor em casa para limpar seria a água e o sabão, e daí, de acordo com a orientação médica, é o medicamento que vai ser usado. Pensando em feridas na hora, higiene. O mais importante é a higiene, né? Isso para qualquer ferida. Higiene, tá? Lavar com bastante água e não água do banho. Deixa a água do banho escorrer lá. Não, porque senão toda a água que você se limpou está indo para a ferida, né? Então, água limpa, se tiver soro fisiológico é melhor, tá? Claro, tem as diferenças para ferida de causas elétricas, né, de queimadura, mas em geral é importante ter sempre higiene, tá? A terapia de medicação, terapia de tópicos, de coberturas, de barreiras, é importante procurar atendimento, tá? Para ver a terapia mais adequada, para tanto que a gente não atrase a cicatrização, o paciente não gaste dinheiro à toa, né? Porque curativo é caro. Então, se você comprar um curativo inadequado, você só gastou dinheiro e pode estar retardando ou piorando a recuperação. Agora, doutor, quando procura um tratamento, né? Quando a pessoa tem uma indicação do tratamento, porque às vezes a pessoa em casa não tem condição de fazer nem é a condição financeira, mas é a condição mesmo de emocional, ou está preparado para aquilo. E daí vai procurar um tratamento. Quais as vantagens de procurar o tratamento e o que tem de novidade no tratamento de feridas para acelerar essa cicatrização? Porque eu penso também que quando você tem alguma coisa que essa cicatrização acelera, tem muita vantagem nisso, né? No tratamento de qualidade de vida para a pessoa e até também na questão financeira. Claro. O que eu costumo pensar e costumo falar para os pacientes a gente vai passar, eu vou te passar o melhor tratamento. O melhor tratamento para aquela hora, né? Para aquele momento. Doutor, eu não tenho dinheiro para passar. Vamos se virar com o que a gente consegue, então, né? O melhor tratamento, de novo, né? Nas suas condições, nas nossas condições. Doutor, eu não consigo fazer o curativo X, não consigo enfaixar a perna. Vamos adequar, vamos fazer o melhor tratamento nessas condições, né? O importante é não perder qualidade no tratamento, né? Por qualquer que seja a razão, né? Doutor, não consigo colocar meia elástica, que é parte de tratamento de feridas varicosas. Poxa, vamos adaptar, vamos passar o melhor tratamento com o que a gente consegue fazer, né? Mas é importante ter essa avaliação, né? Não é porque eu não posso passar uma pomada X que eu vou passar chá de camomila. Não, vamos avaliar, vamos ver, vamos adaptar com o que a gente consegue fazer, né? É importante. Outra coisa que precisa ser avaliado também são as condições de base do paciente, as doenças, porque não adianta a gente passar a melhor terapia, a terapia especial, o paciente que faz medicina hiperbárica, faz curativa a vácuo, indicação da NASA, sendo que o diabetes está descontrolado.
o estado nutricional do paciente está deficitário, né? Ele precisa fazer uma suplementação nutricional, a pressão está descontrolada, o paciente não está andando, em alguns casos de ferida. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser adequado, né? Você perguntou de terapias novas. Hoje tem muita coisa pensando em curativo, né? De barreiras, curativos de adesivo, medicações diferentes, né? Que a gente está mais habituado, mas assim, medicações como PHMB, iodo, prata, né, manuka, a gente tem muita coisa diferente para tratar, né? Para ter opções, né? Não existe aquele melhor tratamento, aquele melhor curativo. Eu comprei um curativo, gastei R$300. Às vezes não é o melhor, né? Às vezes não é o melhor para aquela ferida, para aquele paciente, para aquela família, né? Porque tem muitos pacientes acamados com lesões. Então, assim, se a família não se adapta àquele curativo, a gente tem que mudar, a gente tem que se adaptar com a realidade que a gente está, né? Tem curativo a vácuo, que é uma terapia que a gente implanta no curativo, implanta na ferida. Tem um equipo num aparelho pequeno que o paciente pode ir para casa, mas se o paciente não se adaptar a essa terapia, ele não vai conseguir fazer. Tem medicina hiperbárica, né, oxigenoterapia hiperbárica, que o paciente entra num ambiente, numa pressão aumentada, uma pressão atmosférica aumentada com oxigênio, né, que a gente trata a ferida, não pensando na ferida, mas aumenta a oxigenação do organismo, aumenta a resposta da cicatrização, do combate de infecção para a ferida, do organismo para a ferida, né? Então é pensar mesmo de dentro para fora. Mas se o paciente não conseguir entrar no aparelho, no equipamento, não adianta a gente indicar essa terapia. Então, assim, existem hoje várias terapias especiais, terapias básicas, uma gama bastante ampla para pensar em tratamento de feridas, mas tudo tem a sua indicação, tudo tem a sua contraindicação. Esses tratamentos com laser terapia, base de luz, isso também é novidade no mercado, né, doutor? Sim. O laser, ele já é uma terapia. O laser, ele é na física, né, bem conceituado em várias modalidades, né? O espectro de luz do laser que é utilizado para feridas é específico, pensando em feridas mesmo, voltado para infecção, voltado para cicatrização. A gente aumenta o metabolismo na ferida para aumentar a cicatrização, né, o combate de infecção, limpeza da ferida a gente consegue fazer com o laser também, né? E o laser, a vantagem dele é uma terapia fácil, é uma terapia considerada barata, né? E é uma terapia nada invasiva, né? É uma luz no seu espectro específico, né? Na sua terapia específica para ter os efeitos desejáveis, mas é uma luz que a gente aproxima do paciente, encosta no paciente e tem os efeitos que a gente precisa ter. O laser, existem várias modalidades, vários espectros de luz, várias cores, né? E cada cor tem a sua finalidade, né? Uma luz azul, uma luz violeta, a luz vermelha, o infravermelho tem a sua finalidade para esse paciente. E também a gente consegue usar o laser sistêmico, chama a modalidade ILIB. A gente usa as terapias, o laser de forma sistêmica. Significa que a gente consegue usar o laser não só na ferida, mas numa resposta do organismo do paciente, né? Existem vários estudos mostrando essa terapia ILIB para diversas terapias, não só de ferida específica, mas assim também para emocional, terapias para sono, depende do espectro de luz que é utilizado, mas o laser, assim, ele está tendo bastante resultado favorável para diversas terapias, para diversas comorbidades do paciente.
Doutor, de tudo que a gente falou aqui, o que é importante a gente reforçar para o paciente, para o familiar que tem um paciente com uma ferida e que já procurou fazer um tanto de tratamento, já usou tudo que foi medicamento? O que é importante? Primeiro, procure atendimento especializado. Para quê? Para a sua terapia ser adequada para você. Seja financeiro, seja social, seja qualquer que a razão, a gente precisa adequar a terapia no seu caso. Além da terapia de curativo, é preciso ter uma avaliação global do paciente, estado nutricional, doenças de base, hábitos de vida, e precisa ser adequado a tudo isso para ter uma resposta adequada da ferida. Não é só passar o melhor tratamento que a gente vai ter, o melhor curativo que a gente vai ter resultado, né? Às vezes não, na maioria das vezes não, né? Então tudo isso precisa ser avaliado. Quando a cicatrização é difícil e o processo torna-se prolongado, não fique procurando soluções mágicas. Como o Dr. Bruno disse, ferida não é tudo igual e existem muitas possibilidades de tratamento. Procure um profissional preparado para atender pacientes com feridas, sejam elas crônicas ou agudas. Se este conteúdo acrescentou alguma coisa para você, se você ficou com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 19 31 12 55 55. Eu vou repetir o telefone, hein? 19, que é o código de Campinas, 31 12 55 55. O Ramos Medicina Diagnóstica tem o cuidado que você merece. Até a próxima. Ramos Saúde em Dia.